E deixa eu falar uma coisa para vocês agora relacionado à saúde. Hoje, 25 de maio, comemora-se o Dia Internacional da Tireoide. O tema da Semana da Tireoide deste ano é Menos é Mais, que tem justamente como objetivo fazer com que as pessoas reflitam sobre quais são as escolhas mais adequadas e sem excessos no diagnóstico e tratamento, então, dessas disfunções da tireoide. Para se ter uma ideia, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 60% da população sofre com algum problema relacionado à tireoide, mas apenas 5% dos casos apresentam algum risco real assim para o paciente. Ainda que seja pouco, gente, ninguém quer ficar doente, né? Independente do que seja. Então, para falar mais sobre a tireoide, o que a gente pode fazer então para evitar ter qualquer tipo de problema, eu recebo agora aqui no estúdio a endocrinologista Mari Cassol. Doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, é um Falo prazer. Parabéns pelo dia de hoje, né? Querendo ou não, é um dia importante, Sim, né? É um dia. Não, na endocrinologia a gente fala muito sobre tireoide, né? É uma das glândulas mais importantes. Doutora, é isso que eu perguntei, assim, as pessoas têm noção, a grande maioria sabe o que é a tireoide, para que serve, ou muita gente, tipo, eu tenho, mas não sei direito para que é. É que são muitas variáveis, né? A tireoide é uma glândula, então eu até trouxe o modelo aqui. É uma glândula que se localiza nessa região, né? A região do pescoço, bem aqui assim. Tá. E ela é importante para a fabricação dos hormônios, que são desde a fase intrauterina, fase de crescimento, na nossa idade adulta, é importante em várias etapas da vida e para várias funções. Né? São hormônios que quando há uma deficiência ou quando há um excesso, ocorre problema, né? Problema na tireoide, né? Quando a tireoide não funciona, então produz muito ou produz pouco hormônio, as pessoas vão sentir manifestações clínicas, que são as mais variadas. Era isso, né? que eu ia te perguntar agora, sim, porque eu imagino que ela tá ali quietinha, fazendo o trabalho dela, Sim. A gente só percebe quando dá algum tipo de problema. Quais são os sintomas, então, quando acontece alguma coisa de errado? Então, quando ela está funcionando pouco, normalmente a pessoa refere mais cansaço, ela pode referir um pouco de ganho de peso, pele seca, intestino mais preso. Então, são muitas as características, né? Às vezes infertilidade, outras características como dor de cabeça, que às vezes tu comentou agora há pouco, né? Então, são muitos sintomas que a gente só vai descobrir quando a gente faz o exame de sangue. Né? Pelo exame de sangue. E quando tem excesso de funcionamento da glândula também, a gente tem várias outras manifestações, como perda de peso, palpitações, o coração fica acelerado, a pessoa tem tremores, fica muito irritada, tem insônia, né? Então também várias alterações do ciclo menstrual. Então, como ele é um hormônio, né? Um hormônio age no corpo inteiro, em vários pontos. E também não tem nenhum sintoma que seja específico, né? Esses que a doutora falou, você pode se encaixar em várias outras situações. Exatamente. Mas se eu tiver com dúvida, eu tenho que marcar, então, o médico pede os exames de rotina, eu falo, não, eu quero fazer um exame para saber como está a minha tireoide, como é que funciona? Normalmente, quando você relata para o médico os sintomas, muitas vezes a gente consegue fazer essa análise um pouquinho, não, isso sugere uma alteração de tireoide, então a gente vai escolher os exames corretos. E uma das questões da campanha esse ano, do Menos é Mais, é que realmente muitas vezes se vê um excesso de solicitação de exames de tireoide, e a gente sabe, assim, são 2 exames importantes para diagnóstico da tireoide, os principais, assim, na fase inicial, que são o TSH e o T4. Com esses 2 exames, a gente já direciona para uma seguinte investigação, se for necessária. Então, T3 reverso, são várias letrinhas, né? Que têm aparecido muitas vezes desnecessariamente e onerando o paciente. Entendi. Né? E muitas vezes também o outro critério, assim, para a gente falar na campanha, é a questão do diagnóstico excessivo de problemas de tireoide, porque às vezes assim, a gente pode ter uma alteração do TSH, mas não necessariamente isso representa uma doença. Não necessariamente há necessidade de tratamento. Muitas vezes é uma variação genética, é um padrão da pessoa. E muitas vezes há uma necessidade de tratamento em situações especiais. Às vezes está querendo engravidar,
Aí, nesses casos, há uma necessidade de um tratamento um pouquinho mais precoce, né? Porque a mulher que está na fase, né, do menarqueme quer engravidar, Sim. ela precisa manter a tireoide 100% em dia. Existe também o caso do câncer na tireoide. Exato. Né? Que, assim como outros tipos de câncer, também é uma doença silenciosa. Eu falo porque eu já tive uma amiga que teve e não é uma coisa que é muito visível, mas é bem sofrido, assim, né? Então, é um tipo de câncer também que a gente tem que se preocupar, mas ao mesmo tempo parece que é mais passível de cura. Como é que é para quem está passando por isso? Com certeza. Então, aqui eu trouxe uma tireoide com um nódulo, só para a gente ter a visão anatômica, né? Então, o câncer de tireoide, ele se manifesta como um nódulo. Tá. Só que esse nódulo, na verdade, só o especialista consegue avaliar se esse nódulo tem característica ou não de câncer. Porque muitas vezes, pelo ultrassom, a gente vê um nódulo e a gente diz, não, esse nódulo não é nada. Esse nódulo tem uma característica benigna, não precisa fazer biópsia, né? E alguns outros nódulos, isso são várias características que a gente estuda e a gente vai dizer, não, esse nódulo precisa fazer biópsia. E nessa característica que deu na biópsia, sim, nós vamos operar, vamos tirar essa tireoide. Em outras situações, a gente simplesmente pode observar o nódulo, não precisa fazer nada, mas vai dar visão, nesse caso, a visão do especialista mesmo. E esse é outra questão da campanha também, para não se puncionar, não se fazer biópsia em exagero, porque muitas vezes a gente cria um problema para a pessoa, porque a punção de tireoide, que você faz com agulha, ela muitas vezes dá um laudo que é duvidoso. E aí você acaba colocando minhoca na cabeça da pessoa. Exatamente. Então, se a gente pensar um pouquinho antes, analisar com calma e verificar se realmente precisa ou não, às vezes tu vai tirar esse peso, né, da pessoa, ela não vai ficar com mais um exame, com mais uma dúvida, e muitos casos que acontecem, às vezes chegam para o endocrinologista depois, né, acaba que a pessoa é puncionada, é encaminhada para a cirurgia, e vem pra gente depois da cirurgia, às vezes com uma complicação da cirurgia. Que não tinha nada a ver, não tinha antes. E não era nem câncer, né? E não precisaria ter feito. Então, essas são as coisinhas que a gente está chamando a atenção. Tá. E uma outra situação também é relacionada aos idosos? Isso, exatamente. Né? Qual seria? Então, os idosos... O nome é difícil, não é? Hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Endócrino já é um nome difícil. Endocrinologista agora é hipotireoidismo. Então, nos idosos, esse exame TSH que a gente comentou, normalmente ele já fica num valor um pouquinho mais elevado. Isso é uma característica da senescência, isso faz parte. Então, muitas vezes também há um hipertratamento, porque a pessoa analisa esse exame sem analisar que é em um idoso, né? Que esse valor para o idoso, ele é tolerável, mais elevado. Sim. Então, acaba se tratando como hipotireoidismo, uma coisa que muitas vezes não é um hipotireoidismo. É uma variação da idade. Normal da idade. E aí, o tratamento nesses casos acaba levando a um risco maior para esse idoso de ter um problema cardíaco. Porque o excesso de tratamento, tanto em jovens e idosos também, mas o excesso de tratamento da tireoide, ele aumenta a frequência cardíaca, ele dá o risco maior de arritmias. Então, tudo a gente tem que ponderar, nem mais, nem menos. O recado para a população em geral, então, em caso de dúvidas, procure seu médico. Procure um médico de confiança, né? Um médico que a gente confia, que a gente já sabe a formação, né? Ou o especialista, enfim. E é interessante mesmo não procurar a internet, né? Pode até procurar, mas assim, veja a opinião do profissional. É verdade. Doutora, muito obrigada. Prazer recebê-la. Espero recebê-la outras vezes aqui no Ver Mais.